Vamos direto ao que interessa. A Hilux foi a caminhonete média mais vendida do Brasil em 2025. A Strada foi a caminhonete pequena mais vendida não só da categoria de caminhonetes pequenas, mas do Brasil inteiro. É um absurdo quanto que a Fiat vende de estradinha. Ela é o carro mais vendido do Brasil no ranking geral. E das caminhonetes full size e as grandonas, a Ram 3500 foi a mais vendida. Todos os anos a gente faz o nosso ranking aqui e a gente separa entre caminhonetes médias, caminhonetes pequenas e as caminhonetes full size. Então dá pra gente fazer muita análise e tem bastante curiosidade do que pode acontecer em 2026 com base nesses números de 2025, gurizada. Então vamos começar pelas caminhonetes médias. Em primeiro lugar, a caminhonete mais vendida do Brasil foi a Hilux, com 49.721 unidades. Em segundo lugar vem a Ranger, com 34.047 unidades. E em terceiro lugar vem a S10, com 31.451 unidades. O ranking das caminhonetes médias eu acho que dá para separar até em três partes, tá? Porque essas três primeiras, elas vendem significativamente mais do que todo o ranking, das 30 mil unidades para cima. E aqui, o interessante é o seguinte, a gente coloca a diferença de vendas entre venda direta e pessoa física, tá? Depois eu vou trazer um pouco mais para vocês do que significa isso. Vocês sabem que venda direta é CNPJ, produtor rural, frotista, PCD e pessoa física. É quando a pessoa compra o carro ali no CPF dela. Tudo bem que hoje no Brasil tabela de preço não serve para mais muita coisa, né? Todo mundo compra carro no CNPJ. Geralmente no CNPJ são os carros, as versões mais básicas. Na pessoa física, uma versão topo de linha geralmente não tem muito desconto no CNPJ, ou às vezes até não tem. Então a gente consegue analisar com base na venda direta e na venda de pessoa física, qual caminhonete, qual versão da caminhonete tem mais apelo do público nas mais top, sabe? Então a venda direta ela é muito relacionada aos carros mais básicos, de frota e tudo mais, com base nesse desconto que as montadoras dão. Então é muito interessante que se a gente pegar aqui, 45% das vendas da Hilux foram de pessoa física e 54,5% foram para venda direta, tá? Então a Hilux ela vende mais o carro para trabalho, diferente da Ranger, que a pessoa física representa 62,2% e 33% é de venda direta. Eu não tenho preconceito com venda direta, tá? Eu acho que no geral, venda é venda, independente do tipo, né, que foi feita, mas dá pra gente analisar o que tá acontecendo do mercado também com base disso. E aqui no caso da S10, que vendeu 31.451 unidades, a maioria delas é venda direta. A S10 vendeu 77% das caminhonetes delas de venda direta e 24,5% foram pessoas físicas, tá? Continuando o nosso ranking, como eu falei para vocês, a diferença acaba sendo gritante, porque do terceiro para o quarto lugar, enquanto a S10 vendeu 31 mil caminhonetes, o quarto lugar, que foi a SW4, vendeu 17, tá? Então tem uma diferença muito grande, é quase o dobro de vendas em relação ao terceiro lugar. Guilherme, por que você coloca a SW4 nesse ranking? Eu sempre coloco SW4, Pajero e Trailblazer porque elas são as versões fechadas das caminhonetes, né? Inclusive a SW4 passou a se chamar SW4 há pouco tempo. Sempre foi Hilux SW4. Então a SW4 também é um case de sucesso absurdo da Toyota. Por quê? Porque ela é a quarta caminhonete mais vendida do Brasil e é só pessoa física. 96% das pessoas que compraram a SW4 compraram na pessoa física. Significa que tem muito pouco desconto na SW4, que é um carro que está extremamente caro, tá? Então olha como que a SW4 é uma mina de dinheiro para a Toyota. Quinto lugar ficou a nossa Triton amada, né? A Tritonzinha vem ganhando espaço. Ela vendeu 15.280 unidades, tá? E de pessoa física também a maioria, tá? 59,9%, enquanto as vendas diretas foram aí 40%. E aí, eu acho que até dá para separar o nosso ranking em três posições, porque da Triton, que vendeu 15.280 unidades, para Titano, que foi a sexto lugar, a diferença são de quase 10 mil carros. Então a Titano vendeu 6.437 carros e 76% foi aí de venda direta. Em sétimo lugar está a Frontier, com 5.091 unidades, 87% de vendas diretas. E em oitavo lugar, vocês estavam esquecendo de alguém? Estavam faltando falar de algum carro? Em oitavo lugar ficou a Amarok, gurizada. A Amarok vendeu absurdamente pouco
esse ano, vendeu só 2.730 carros. Existem várias possibilidades por conta disso. Uma delas é que ela ficou tipo uns 6 meses sem vender no Brasil, porque a Volkswagen não tinha colocado Arla na caminhonete, uma coisa que todas as caminhonetes já tinham um prazo para colocar e por algum motivo a Amarok não tinha, né? Então ela ficou aí pelo menos 6 meses com 0 vendas no Brasil, mas mesmo assim vendeu muito pouco. A Amarok ela já posicionou aí em 4º lugar. Na época da pandemia ela chegou em 3º lugar das caminhonetes mais vendidas. Eu acho que a Amarok ela sempre teve uma posição muito boa de vendas no mercado, porque ela nasceu em 2010, né? Você pega que a Hilux fabrica mais de 50 anos, a Ranger fabrica 30, 40 anos, S10 também não se fala. Então a Amarok, sendo uma caminhonete muito nova no mercado, ela sempre se posicionou muito bem e agora ela deu essa caída grande. Além do fato dela não ter tido caminhonete por vários meses, ela também tá muito cara, né? Eu vou fazer um vídeo aqui pro canal trazendo as caminhonetes, o preço das caminhonetes, o aumento de janeiro a janeiro para vocês. E a Amarok, ela é quase que a caminhonete mais... Ela é a caminhonete média mais cara do Brasil atualmente, tá? É uma caminhonete que não tem tanta atualização. Do 9º ao 12º lugar, nós temos GWM Power, tá? Com 1.280 unidades. E aqui, essa caminhonete, ela tem muito potencial de crescimento. Muito potencial de crescimento. Por quê? Porque ela foi lançada em setembro, as caminhonetes começaram a chegar em outubro e ela teve um desempenho de vendas muito bom, tá? Na pessoa física ela vende bastante, 64,3% contra 35,7% na venda direta, ou seja, quem está comprando a Power mais para trabalho não é o maior volume dela, estão comprando mais na pessoa física, tá? E aí, dentre as chinesas, ela foi a que mais vendeu. A BYD Shark, que teve o ano inteiro para vender, vendeu menos, vendeu 1.130 unidades. A Jack Hunter vendeu 408 unidades. E a Photon Toonland vendeu 369 unidades. Então aqui a gente tem um parâmetro muito bom do que pode acontecer em 2026. A S10 e a Ranger venderam mais do que 2025, enquanto a Hilux vendeu um pouquinho menos do que 2024, né? A Hilux fez 50 mil unidades no ano passado, e esse ano ficou um pouquinho abaixo ali na faixa das 49 mil. E a briga tá de cachorro grande, A Hilux ela não vai atualizar esse ano. A nova geração da Hilux, né, que vai mudar bastante, mas não é um carro 100% novo, vai chegar só em 2027. Eu até acredito que a Hilux seja mostrada agora em 2026, mas vai começar de fato a vender em 2027. E a Ranger precisa contra-atacar. Vai vir Ranger cabine simples, provavelmente vai vir cabine simples automática, por conta da Hilux cabine simples automática. Em outros países, o motor 2.0 que tem a correia banhada a óleo, que muita gente reclama, já trocou essa correia porque eles querem unificar o motor inteiro para o mundo inteiro. Então eu acho que esse ano a minha aposta é que venha a Ranger 2.0 com a correia, com a corrente de comando sem ser a correia banhada a óleo e com câmbio de 10 marchas, porque a Ford quer unificar os motores em todo o mundo. Eu acho que isso vai chegar no Brasil. E hoje mesmo a Ford mostrou uma notícia que vai trazer a Ranger Tremor ainda em 2026 para cá. Então você vê que a Hilux ela vai ter o fator novidade em 2027 e as outras marcas precisam fazer. E eu até arrisco que já tenha para 2027 um facelift da Ranger, porque ela já está entrando no terceiro ano inteiro de mercado dela. Eu acho que vai ter alguma atualização. S10 nova também não vai acontecer. Eles podem trazer uma versão aqui, ali, mas a S10 nova vai ter só em 2028, que aí vai ser uma geração completamente nova que está sendo desenvolvida, inclusive com a Hyundai. Então o que eu vejo? Eu vejo que está uma briga pesada entre essas três primeiras, principalmente entre a Ranger e a S10, porque a diferença não é tão grande. A Hilux está um pouquinho mais disparada na frente. Eu vejo a Triton subindo, de uma forma mais concisa, sabe? Mês a mês ela vem subindo e conquistando espaço. Eu vejo muito potencial esse ano para Power. Eu acho que a Power vai vender muito, ainda mais que tem algumas notícias. Eu até vi no site Autos Segredos, tem uma notícia que vai ser lançada uma Power versão mais básica. Se a Power já é completa e já é muito barata, imagina uma versão mais básica dela, sei lá, 190, 180 mil reais. Eu acho que é uma caminhonete que tem potencial de vender mais que a Titano, para vocês terem uma ideia, vender mais que a Frontier e tudo mais. E a Amarok, não sei o que vai ser da Amarok, né? Ela tá cada vez mais cara e vai vir uma nova geração dela, mas talvez não em 2026, em 2027. Então esse foi o ranking das caminhonetes médias mais vendidas. Vamos para as caminhonetes pequenas, tá?
Como eu falei, a Estradinha ela vende um absurdo, né? Foram 142 mil unidades. A Estradinha vendeu quase que 3 vezes a Hilux, que foi a caminhonete média mais vendida. E falando de venda direta, 68% foram vendas diretas, 31% foram vendas de pessoas físicas. E aqui é onde a venda direta mais pega mesmo, tá? Porque tem as versões mais básicas, tanto da Saveiro e de todas as caminhonetes, é onde pega carro de locadora, carro de empresa e tudo mais. Então a Estrada ela é de longe o carro mais vendido do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Polo, que é o segundo carro mais vendido do Brasil, ficou 20 mil unidades abaixo. Vendeu 122 mil. Só que eu não coloco na categoria porque não é caminhonete. Tem que ter caçamba para estar aqui nessa categoria. E a Saveiro vendeu 67.452 unidades. Aqui, se vocês forem pararem para ver, a Saveiro ela vendeu menos da metade do que a Estradinha, só que ainda assim é um absurdo 67 mil Saveiros serem vendidas, tá? Eu acho que a Volkswagen ela vende muito bem a Saveiro. E aqui a venda direta dela é mais absurda. Simplesmente não existe Saveiro na pessoa física, tá? Vendeu 95,3% de vendas diretas. E aí a Toro vendeu 51.129 carros, a Rampage vendeu 26.135 carros, a Montana vendeu 20.385, a Oroch vendeu 11.624 e a Maverick vendeu 4.051 unidades, tá? A Montaninha, infelizmente, ela vende pouco, não é irrelevante a quantidade de vendas, 20 mil carros é um número bacana, mas eu acho que essa estratégia de ficar no meio termo, não ser nem uma Saveiro e não ser nenhuma Toro, não pegou tão legal, tá? Acaba a Montana também tá cara, a versão topo de linha dela, se não me engano, tá 185 ou 180 mil reais. Tá basicamente 40 mil reais mais caro do que a minha Montana que eu comprei na época, há 2 anos atrás, né? Eu tinha pago 140 mil nela na versão topo de linha e subiu 40 mil reais o carro. Nessa faixa de preço, por mais que tenha um desconto de CNPJ e tudo mais, muita gente acaba indo pra Toro, porque a Toro é muito mais potente, é um carro maior e tudo mais, então às vezes você compra uma versão mais básica da Toro, que já é completinha, pela versão mais cara da Montana, tá? Eu acho que ela tá sofrendo um pouco com isso. A Rampage, ela tá num nível já de vendas bem alto, inclusive eu acho que a Rampage vende bastante, 74,2% é venda direta, porque eles fazem uns descontos realmente absurdos. É o que eu falei, preço de tabela às vezes nem vale muito, porque a Rampage você consegue comprar com preços muito melhores no CNPJ. A maioria das pessoas físicas compram, né, justamente no CNPJ para ter esses descontos, e a Rampage vende muito bem, 26.135 unidades. É uma pena que a Maverick venda tão pouco, né? Por enquanto, a Maverick ela tá tendo até um bom número em relação às Mavericks anteriores, essa agora que veio, a Black, que veio bem completa, com valor abaixo, inclusive, do que era vendido antes, mas ela fica em último lugar, em sétimo lugar, com 4.051 unidades, mas tem aí uma tendência de crescimento. Vamos ver como que vai ser em 2026. Das caminhonetes full size, a Ram 3500 liderou com 1.406 unidades. A F150 veio em segundo lugar com 1.200 unidades, e aqui dá pra gente ver a F150 que concorre aí de fato com a Ram 1500, né, que são categoria B de carteiras, são caminhonetes mais de cidade, não são caminhões como a 2500 e a 3500. A F150 passou a Ram 1500 pela primeira vez, tá? A Ram 1500 que perdeu o V8 e tudo mais. A diferença não foi tão alta, foram 19 carros, mas mostra também uma tendência de crescimento da F150. A Silverado vendeu 953 unidades, ficou abaixo aí da Ram 1500. Isso que a Silverado ela teve uma melhora de vendas agora, porque a Chevrolet deu um desconto de mais de 100 mil reais nela, tá? Então começou a vender mais legal. E em último lugar ficou a Ram 2500 com 703 unidades. Eu achei até curioso, porque eu imaginava que a Ram 2500 ia vender mais do que a 1500, mas de qualquer forma a Ram acaba liderando esse ranking aqui, né? Com Ram 3500, 1500 e 2500, ela tem no mesmo ranking 3 carros, enquanto a Ford só tem a 150 e a Chevrolet só tem a Silverado. A gente fica torcendo bastante para ter também F250, ter a Silverado 2500 aqui no Brasil. Quanto mais caminhonetes, quanto mais carros aqui pra gente, melhor, né? É isso, gurizada. Esse foi o ranking de vendas das caminhonetes, médias, pequenas e grandes, mais vendidas do Brasil em 2025. Eu acho que 2026 vai ser um ano muito bom. Eu acho que vai ser um ano muito bom. A briga tá muito grande, né? Não só das marcas brigando entre si, até com as chinesas que estão chegando. Pode ser que chegue caminhonete nova, igual entrou esse ano 4 caminhonetes no ranking, né? Pode ser que 2026 aconteça. Das caminhonetes pequenas vai chegar a Udara da Volkswagen, né? Que vai substituir a Saveiro. Vai chegar a Niagara da Renault. Então vai ter uma dança da cadeira aí bem interessante, tá?
e deu para fazer um pouco de análise, né, do que pode acontecer no mercado, do que aconteceu em 2025. E agora, finalizando esse vídeo aqui com chave de ouro, olha que interessante, né? A Ford vendeu nos Estados Unidos 850 mil carros. A Chevrolet vendeu, isso de F-Series, né? A Chevrolet vendeu 500 e poucas mil Silverados. E no Brasil, somando todas as caminhonetes de todas as categorias, a gente vendeu 495 mil carros. Ou seja, a Silverado, que é o segundo lugar nos Estados Unidos, vendeu mais do que todas as caminhonetes que existem no Brasil. Muito louco, né? Tudo bem que o mercado americano é muito maior, tem mais de 100 milhões de pessoas a mais, não dá para comparar de fato, mas é interessante a gente ver a diferença entre esses dois mercados, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, sigam as nossas redes sociais, BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMSware, e acesse o nosso site para conhecer todos os nossos produtos. Tem o cupom YouTube25 com 25% de desconto para vocês, só para quem assiste aqui os nossos vídeos, viu? Fechou, gurizada? Espero que vocês tenham gostado e até mais.